Então, hoje nós vamos ver a eletroestimulação neuromuscular. Então, nós tínhamos visto que o TENS era com objetivo de analgesia. Aqui, eletroestimulação, nós temos eletroestimulação funcional, corrente russa, corrente australiana, então várias formas de eletroestimulação. Lembrando que essa corrente, assim como nós vimos no TENS, era uma corrente alternada. Então, ela não tem um polo exclusivamente ali positivo e o outro negativo. Ela sempre vai ficar oscilando a corrente de um eletrodo para o outro. Então, nós vamos posicionar, sabendo que a corrente vai transitar sempre de um eletrodo para o outro. Não tem um específico. Um tem que estar sempre posicionado em tal lugar. Não. O trajeto entre os eletrodos vai receber a estimulação. Tá? Então, da mesma forma que nós modulamos lá frequência e comprimento de onda, nós também vamos fazer aqui na eletroestimulação neuromuscular. Só que o objetivo aqui vai ser gerar contração muscular, vai ser liberar acetilcolina para que o músculo possa ser contraído. Então, nós vamos estimular agora o neurônio motor. Então, temos a eletroestimulação funcional, corrente russa, corrente australiana, várias correntes, e seguindo aquele mesmo padrão que nós vimos. Então, se aqui tiver 1 segundo de tempo, nós vamos dosar o pulso aqui para que a gente tenha ali o número de pulsos por segundo. Então, aqui tem 6 Hz essa corrente. Então, 6 pulsos por segundo. E o comprimento de cada pulso, que não vai variar assim, tá? Aqui é o desenho. A gente pode estipular. Então, digamos que aqui o pulso tenha 100 milésimos de segundo. Então, essa corrente pode ser o tipo phase, corrente russa, australiana. Ela vai estar sendo gerada com 6 Hz e com comprimento de onda de 100 milésimos de segundo. E a modulação que nós vamos usar, tanto na frequência ou no comprimento de onda, é que vai dar a resposta funcional que nós queremos, a contração muscular no padrão que a gente quer. Tá? Então, a grande diferença entre a frequência que nós vamos utilizar, o comprimento de onda está relacionado com o quê? Está relacionado com o objetivo, com a força de contração, com a extensão do músculo que nós vamos estimular. Tá certo? Então, da mesma forma que lá o TENS, o phase, nós vamos estimular, controlar frequência e comprimento de onda. Tem vários aparelhos que fazem isso, aparelhos mais novos, mais antigos. Essa foto aqui é de um aparelho portátil mais antigo. Então, ele está sinalizando aqui o comprimento da onda, está aceso aqui, tempo do pulso e embaixo frequência. Então, quando acender aqui, ele vai mostrar a frequência. Nós vamos selecionar aí o que nós queremos modular. Então, temos eles de várias formas. O que todo aparelho vai precisar? Tem que acontecer para que a gente possa ter o efeito terapêutico. Então, ele vai precisar ser colocado ali no músculo que a gente quer contração muscular. Preferencialmente, a área mais sensível de todo o músculo é o ventre muscular. Então, o ventre muscular, onde o músculo tem lá o seu maior diâmetro, é a área de maior sensibilidade. Por que isso acontece? Porque quando a gente analisa a inervação dessa área acontece assim. Então, por ele ter mais neurônios nessa região, ele vai ter uma resposta melhor a essa estimulação.
Então, essa área, como eu estava falando, ó, essa área onde tem maior número de neurônios motores por placa motora, por fibras musculares, é chamada de placa motora. Antigamente se acreditava em um só neurônio aí no músculo, hoje a gente já sabe que ele é ramificado em vários neurônios para várias fibras. Tá? O que a gente espera que aconteça no músculo? Ó, a eletroestimulação vai passar aqui, trafegando sempre de um neurônio para o outro, ele vai despolarizar esse neurônio motor. Então, toda eletroestimulação neuromuscular de corrente alternada, ela precisa do neurônio motor. Isso quer dizer o quê? Se a lesão do paciente for periférica, né, lesão de plexo braquial, neuropatia periférica, a gente coloca a eletroestimulação aí, fez corrente russa, e ele não tem nenhuma contração. Então, a gente também pode usar como diagnóstico. Se ele tiver neurônio motor, a gente estimula e a gente consegue gerar contração muscular aqui. Tranquilo aí? Temos que colocar preferencialmente um eletrodo no ventre, tá? Então, um eletrodo aqui, ó. Nessa região, nós vamos ter o melhor resultado de contração, porque é a área mais sensível. E o outro, na linha de tração do músculo. Pode ser para cá, pode ser para aqui, para que ele transite a corrente pelo músculo que a gente quer gerar contração muscular. Tudo tranquilo até aí? Tudo na paz? Por enquanto, sim, professor. Tá dando para entender. Ótimo. Então, ó, o TENS, nós iríamos estimular a via sensitiva, fez e corrente russa, nós vamos estimular a via motora. Então, ó, vou recapitular aqui. Então, o neurônio. Então, onde nós vamos colocar o eletrodo? Ó? Se a gente seguir esse desenho, que está aqui, ó, vamos seguir o ventre. Cadê? Vamos seguir o ventre muscular. Então, o músculo está aqui, ó. Ele viria até aqui. Um exemplo. Só que a área de maior diâmetro está nessa região aqui. Então, ele tem muito mais neurônios por centímetro quadrado nessa região. Então, um eletrodo foi posto bem na área onde tem mais neurônio e o outro seguindo a linha do próprio músculo que a gente quer gerar a contração. Por quê? Porque ele continua estimulando todo o músculo nessa passagem de corrente. Então, essa disposição faz com que a gente consiga ter um melhor resultado na estimulação dessa região. Então, ele vai continuar trafegando a corrente por onde? Vai continuar trafegando a corrente pelo músculo inteiro, ó. Ele continua passando pelo músculo, ele sai daqui e vai até um eletrodo. Com isso, a gente consegue um recrutamento de fibra muscular maior. Então, nós temos dois tipos de recrutamento do músculo. Nós temos recrutamento temporal, que seria o quê? O quanto de força ele vai gerar, o quanto tempo ele está sendo estimulado, e um recrutamento espacial, que é o quê? Quantas fibras musculares ele está recrutando nessa estimulação. Então, quando a gente passa a corrente pelo músculo inteiro, a gente facilita esses dois tipos de recrutamento. Tá certo aí? Melhorou? Melhorou aí? Tudo em paz? Ótimo. Então, o que nós vamos modular nessas correntes?
Tá? Então, muitos aparelhos, nós vamos ver que ele tem múltiplas correntes. Então, nós vamos ter que sempre escolher lá a corrente que a gente quer. Então, vai aparecer no painel lá de cristal líquido, nos mais novos, o nome da corrente que você vai recrutar. O que todas essas correntes têm em comum? Nós não vamos mudar, né? Não vai variar do tipo de parâmetro que vai ser corrigido. Então, vamos voltar lá no gráfico de novo, ó. Nós vamos escolher o quê? O tipo de corrente. Pronto, qual é o padrão da corrente? Então, nós podemos gerar, ó, de 5 Hz a 400 Hz no phase. E a corrente russa, olha o quanto que ela consegue gerar de frequência. Uma frequência muito maior, até 2.500 Hz. Ah, mas vai usar isso? Normalmente não usa. Por que não usa? Porque a cada pulso desse, o que a gente espera que aconteça? Ó, que seja liberada acetilcolina a cada pulso desse. Então, liberou a acetilcolina ali no neurônio motor, o que vai acontecer? A cada pulso, ele tem o quê? Ele é acompanhado de uma contração muscular. Então, cada pulso, uma contração. Cada pulso, uma contração. Então, esta frequência está diretamente relacionada à liberação de acetilcolina. Beleza? Então, quanto maior a frequência, maior a liberação de acetilcolina. Ô, professor, não entendi bem essa russa. Tipo, no caso, ela vai ser... vai dar uma contração e relaxar, contração e relaxar. Vai ser assim? Isso. Tanto a russa quanto fez. Exatamente isso. Não, Então, entendi. Só que no Face, se não me engano, ele tem como controlar o tempo de contração e relaxamento. Só que na na Rússia russa, na é russa padrão. também. Não, na russa também. Nós vamos escolher isso tudo, Ah, entendi. tá? Eu Então vou vai chegar depender. aí. Tá, vai chegar aí. Tá, ok. Vou, mas tá certinho. O que você está falando são entre esses outros parâmetros aqui, ó. Porque primeiro a gente escolhe a corrente para que ela tenha capacidade de gerar essa contração, tá? Depois nós vamos escolher como ela vai estimular o músculo, tá certo? Então o que você falou tá perfeito. Existe isso, a gente controla o tempo de contração, como vai ser contraído, tempo de repouso, como que vai relaxando, quanto tempo de repouso até uma nova contração dessa. Tá certo? Então Sim. aqui, ó, tá perfeito. O que você falou tá certinho. Ainda nós vamos chegar lá, é porque aqui nós estamos escolhendo ainda a corrente. Por quê, ó? Vou apagar aqui, só para a gente aproveitar esse espaço aqui. Então, ó, o músculo está aqui, né? O que nós temos aí? Temos as fibras, pronto, beleza. Vou botar desproporcional. Então, nós temos aqui a placa, o neurônio aí, a placa motora. Então, o neurônio está aqui, ó. Tá? Bem desproporcional. Isso é microscópio, mas é só para que seja didático. O que a gente quer que aconteça usando a eletroestimulação aí? A cada pulso elétrico, né, que passe por esse neurônio, ó, passou um pulso. O que ele vai fazer? Ele libera acetilcolina aqui, ó. Passou um pulso, ele liberou acetilcolina. Depois, no período de repouso desse pulso, não tem mais acetilcolina. Então, ele vai manter um período ali sem estímulo, depois outro pulso. Então, a cada pulso desse, ele libera acetilcolina. Então, a cada pulso, ele gera uma contração. Então, se a gente colocar 1 Hz, vamos botar aí, 2 Hz, o que vai acontecer? Ele vai ter 2 contrações por segundo. Tranquilo? Ou ele vai liberar acetilcolina em 2 momentos. Ele vai ter 2 contrações isoladas. Por que ele está aqui, ó, pré-modulado em 50 Hz? Porque se a gente usa, vou apagar aqui e colocar uma frequência muito maior agora, ó.
Essa frequência muito maior, o que ela vai gerar? Vai gerar uma liberação de acetilcolina com grande intensidade. Vai dar tempo dela relaxar entre um pulso e outro? Não vai. Se a gente for colocar no gráfico, como a gente estava fazendo antes, vou botar aqui embaixo. Então, pulsos muito próximos aqui, ó, uma frequência muito alta, libera uma grande quantidade de acetilcolina. Então, liberando a acetilcolina. Ó, liberou aqui, liberou em todos esses pontos. Ele tem uma contração inicial, mas cadê o repouso? Ele não tem. Ele mantém uma contração. Então, a frequência está diretamente relacionada à liberação de acetilcolina. Na prática, a frequência está relacionada à força de contração muscular. Então, se a frequência da russa pode ser muito mais alta, por isso que ela foi adotada pela estética para aumentar o tônus muscular, para dar um resultado melhor e usada em pessoas sadias. O FACE é muito usado em pacientes neurológicos para que se consiga uma contração muscular mais funcional, porque é uma frequência mais baixa. Tranquilo aí? A duração do pulso tem relação com o quê? Ó, com o tempo que ele leva estimulando cada músculo. Tá? Então, ó, deixa eu só mostrar aqui que fica mais fácil. Então, ó, a frequência, o que ela vai fazer? A cada pulso, ó, que passa aqui, ela libera acetilcolina aqui na fenda sináptica. Quanto maior a frequência, maior a liberação de acetilcolina. Todo mundo junto aí? Beleza? Então, a frequência tem relação com o quê? Com a força de contração. Então, colocou uma frequência aí de 100 Hz, gerou grande força de contração muscular, porque libera muito acetilcolina. E se colocar 300 Hz, e aí, a força é muito maior? É ou não é? Então, vai ter uma grande liberação, só que nós vamos ter qual problema? Perfeito. Então, ó, vai liberar muito mais, a força é muito maior. Perfeito. Só que está vendo que as vesículas com neurotransmissor, elas não são infinitas. Então, se a gente faz uma frequência muito rápida, o que isso vai gerar? Vai chegar um ponto que vai ter uma fadiga sináptica. Não vai ter acetilcolina aqui. Vai gerar fadiga. Tá? Então, ó, aqui dá para ver, ó, a parte motor. O pulso elétrico passou aqui, ó. A cada pulso, ele estimula a liberação de acetilcolina aqui, ó. Ah, liberou aqui, liberou aqui, liberou aqui. Pronto. E aí acabou o pulso. Tá certo aí? Então, quanto maior a frequência, ó, maior a contração muscular. Só que ele vai aguentar isso por um tempo menor. Ele tende a fadigar. Outro ponto aí importante para a gente observar na escolha ainda da eletroestimulação é qual frequência nós vamos usar, então. Então, se nós já vimos que vai gerar fadiga, vamos observar aqui, ó, o que acontece. Então, usou um pulso aqui. Então, o que nós vamos fazer? Libera a acetilcolina, como eu falei, ó, liberou aqui. Beleza. A cada liberação, o que ele vai fazer? Vai gerar uma contração muscular. Se essa frequência for mais alta, isso tudo em um segundo, tá? Essa conta que eu estou mostrando aqui é em um segundo. Então, toda modulação que a gente falar de Hertz é uma modulação de um segundo. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Tem uma contração e tem um relaxamento. Tem uma contração, então ele está gerando ó, contrações isoladas.
Então, isso aqui vai acontecer quando? Quando a frequência for menor do que 20 Hz. Usou uma frequência menor do que 20 Hz, nós vamos ter sempre contrações isoladas. Vai ficar ali tendo uma contração, relaxamento, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, e não mantém uma força. Por exemplo, o bíceps. Vai ficar ali o braço fazendo flexão e relaxa, flat, relaxa o tempo inteiro, diferente de uma frequência mais alta. Então, a frequência mais alta aqui em cima, ó, liberou muito acetilcolina, o que vai acontecer? Recebe o estímulo e mantém uma contração. Então, toda frequência maior do que 20 Hz gera uma contração sustentada. Tá certo? Tudo beleza aí? Então, se a gente separar, ó, aqui, frequência baixa, menor aí, ó, do que 20 Hz, vai gerar o quê? Contrações isoladas. Frequências maiores do que 20 Hz vão gerar contrações mantidas. Então, uma frequência alta, contração mantida. Ponto positivo, é o mais funcional. A gente não anda por aí tremendo. Beleza? Então, a gente tende a usar uma frequência mais alta que é mais funcional. E o que seria aí a média, né? O padrão mais utilizado? Por volta de 50 Hz. É uma ótima frequência. Por quê? Porque ela consegue conciliar uma boa liberação de acetilcolina sem gerar fadiga. Então, por isso que essa frequência é muito utilizada. Ah, a gente pode usar de 100 Hz? Pode. Pode usar 150? Pode. Mas qual seria a indicação? Você quer pegar um paciente paraplégico e colocar esse paciente em pé. Às vezes, com a frequência de 50 Hz, você não consegue liberar acetilcolina para que ele levante o corpo dele. Agora, com 150 Hz, você vai conseguir. O que você está assumindo? Qual o risco? O risco de gerar uma maior fadiga. Mas é mais funcional para o que você quer utilizar. Nós vamos compensar como? Dando um período de repouso maior para esse paciente. Tá certo? Tudo em paz aí? Então, escolhemos a frequência agora pelo padrão de contração. Quiser gerar pequenas contrações isoladas, frequência baixa, quer gerar uma contração mantida, né? Quer ficar em pé, tem que ser acima de 20 Hz. Certo? Outro parâmetro que nós vamos... Então, ficou tranquilo, frequência aí? Alguma dúvida na frequência? Estão aí? Tudo na paz? Ótimo. Agora vamos escolher, ó, o comprimento da onda. Então, a frequência. Deixa eu só ilustrar aqui o que a gente pode encontrar. Então, a frequência está aqui, ó. 3, 4, 5 pulsos por segundo. Beleza. Mas nós podemos encontrar os mesmos 5 pulsos por segundo assim. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. O que mudou entre eles? Ó, sendo que aqui um segundo. Mudou o comprimento da onda. Continua tendo os 5 pulsos por segundo, tá certo? Então, aqui, escolhemos uma corrente aqui, colocamos um neurônio, ó, ele vem e tem esse pulso. O que quer dizer esse tempo aqui? Então, vamos botar que aqui tem 100 milésimos de segundo. Então, é o tempo que a corrente leva estimulando esse neurônio. Nós já vimos que a frequência libera acetilcolina. Vou falar um dado aqui puramente didático, não confere com a realidade, tá bom? Mas digamos que nós temos aqui, ó, 3 pulsos por segundo
que isso vai gerar? 3 moléculas de acetilcolina aqui. Só didático, beleza? Então, libera 3 moléculas de acetilcolina. O tempo que ele leva estimulando, ele consegue estimular esse neurônio e esse neurônio aqui, ó. E esse. Pronto. Então, ele estimula 3 fibras musculares com esse comprimento de onda de 100 Hz. Tá certo? Se a gente aumentar o comprimento de onda, então vamos botar lá agora, mesma frequência, ó, 3 pulsos. Ó, estão vendo que continua sendo 3 pulsos? Só que esses 3 pulsos estão levando agora 200 milésimos de segundo, estimulando esse neurônio. O que vai acontecer? Ele vai liberar de novo as 3 moléculas aqui, as 3 aqui, as 3 aqui, ó. Só que como o tempo de estimulação é maior, ele também consegue recrutar esse daqui e esse daqui. Então, o que ele fez aí? O que ele foi capaz de fazer? Ele foi capaz de ter um recrutamento espacial no músculo muito maior do que um comprimento de onda mais baixo. Então, a frequência faz liberar acetilcolina e o comprimento da onda faz o recrutamento espacial. Então, ele passa mais tempo estimulando esse músculo para que possa ter uma boa contração. Isso aqui, ó, é uma ilustração da microscopia. Então, o que está desenhado aí são as ligações com as fibras. Então, uma frequência, um comprimento de onda maior, ele consegue gerar uma estimulação aqui, ó, e ficar mais tempo estimulando essa fibra, fazendo com que ele consiga recrutar mais unidades motoras ao longo da passagem da corrente. Então, frequência é a força, comprimento desse pulso que nós vamos escolher está relacionado ao recrutamento espacial do músculo. Se ele vai contrair só um pedacinho, como nós vimos antes, ou se ele vai contrair o músculo inteiro. Então, no nosso exemplo aí, se a gente for, né, sinalizar, marcar aqui, ó, com 100 milésimos de segundo, ele gerou contração aqui nessa fibra, nessa e nessa. Ele teve um bom recrutamento? Não. Se a gente usa uma frequência mais alta, aí nós vamos... Frequência não, desculpa, comprimento de onda mais alto, aí nós vamos recrutar mais ainda o músculo. Então, o comprimento de onda está relacionado ao recrutamento espacial. Quantas fibras serão estimuladas pela passagem da corrente? Tá certo? Então, ó, aqui um exemplo real. Esse jovenzinho ficou paraplégico. Então, se a gente quiser gerar uma boa contração nele, nós vamos precisar o quê? Gerar uma frequência de estímulo alta para que ele possa liberar acetilcolina e esticar a perna. Então, tem que ter a capacidade de vencer o peso da perna. Tá? E também um comprimento de onda que consiga recrutar o quadríceps inteiro, porque não adianta ele ter uma boa liberação de acetilcolina sem ter um bom recrutamento do músculo, tá certo? Então, o que seria uma faixa de recrutamento aí muito boa? Maior do que 180 milésimos de segundo ou por volta de 100 maior ou igual. 180 milésimos de segundo, nós conseguimos recrutar a maioria das fibras musculares. Então, se a gente for escolher um padrão de contração, um padrão da corrente do Fez, da russa, então
um padrão dito como ideal teria 50 Hz e um comprimento de onda de 180 milésimos de segundo. Então, essa corrente aqui geraria uma boa contração muscular. Tá certo aí? Tanto no Phase quanto na russa. Ah, mas eu posso aumentar a frequência? Pode, tranquilo. Eu posso aumentar o comprimento da onda? Pode também. Só que se a gente aumentar muito o comprimento da onda, esse pulso consegue estimular músculos que não estavam dentro do nosso projeto terapêutico. Por exemplo, quer trabalhar os flexores, o bíceps, e você bota um comprimento de onda muito alto, a intensidade muito alta, a gente começa a estimular o tríceps e ele faz a movimentação sem ser a movimentação que a gente quer. Tá certo? Tranquilo aí? Alguma dúvida na escolha de frequência e comprimento de onda? Alguma dúvida aí? Tudo na paz? Aparentemente sim, né? Eu, por enquanto, ainda não tô entendendo. Pronto, beleza. Então é isso. A frequência é a força e o comprimento de onda é o recrutamento. Então tá aqui um exemplo de uma modulação. O aparelho aqui gera várias correntes. Então tá aqui. Esse é um dos que nós vamos fazer a prática, tá? Então fez. Ele gera Esse Phase é muito engraçado. Tipo, no meu caso, da primeira vez que eu usei, é uma sensação bem estranha, porque você vê realmente seu membro se mexendo sozinho, dando aquela contração toda e do nada ele relaxa, como se tivesse morrido. Tá vivo, depois tá morto. É bem uma sensação diferente. e não é confortável. Falar é gostoso. Não, não é. Só que ó, Não. imagina esse jovenzinho aqui que não. Ele ficou paraplégico por acidente. Olha o que o Face consegue fazer com ele. Tá rodando o vídeo para vocês? Pra mim, não. Tá aparecendo, não? Pra mim também não. Espera aí que eu vou mostrar aqui. Então, no caso desse jovem, que eu vou mostrar, a gente estava gerando contração muscular. Ele não conseguia, né, fazer nada. Está aparecendo aí agora. Apareceu. Então, no quadríceps, pedindo para que ele fizesse, ó, estica aí, estica a perna, força, força. Entrou a corrente elétrica aí, ó, e fez o movimento. Tá aparecendo? Isso. Então, ó, contrai. Então, o que a corrente está fazendo aí, ó? Está passando aí por ele uma corrente. A gente colocou 100 Hz com 180 milésimos de segundo. Então, está gerando uma boa contração muscular. É isso aí que ele tinha dito, ó. Parece que contrai e para de uma vez. Então, o que está acontecendo aí? O que a gente pode modular também? Nós podemos modular, então escolhemos a corrente. Sempre que essa corrente estimular, contrai. Agora nós vamos escolher como essa corrente vai estimular a perna dele. Porque a gente já sabe que quando ela passar aí pela perna dele, ele vai ter contração muscular.
que nós vamos escolher também nos pacientes? Como que essa contração muscular vai acontecer. Tá certo? Estão me ouvindo? Travou aqui alguma coisa. Olá, pessoal. Estão me ouvindo agora? Tô, professor. Eu caí aqui, deu uma travadona e voltei. A gente estava vendo o vídeo do paciente, não foi isso? Foi, né? Estão me ouvindo aí agora? Então, escolhemos aqui, lá havíamos escolhido o quê? A frequência. Então, no caso dele lá, nós escolhemos, pronto, beleza. Desse jovenzinho aqui, um comprimento de onda aí, uma frequência de 100 Hz. Por que 100 Hz? Porque 100 Hz gera uma contração boa que dá para ele levantar a perna. Pronto, perfeito. 100 Hz, ótimo. O comprimento de onda de 180 milésimos de segundo, tranquilo. Essa foi a corrente. Sempre que essa corrente passar pela perna dele, ó, gera contração muscular. Toda vez que ela passar, ela gera contração. Isso a gente já sabe. Agora nós vamos escolher como que ela vai passar. Então a corrente passou aqui, ele contrai. Então ela está aqui, ó, no normal. Então a corrente está aqui sem estimular. Quando ela vai passando aqui, ó, o que acontece? Ela vai começando a estimular o músculo dele. Ela segue estimulando e depois ela desce até fazer o quê? Até gerar um repouso e depois um novo ciclo de estimulação dessa. Sendo que essa corrente, ó, tem qual característica? É essa aqui que a gente escolheu. Tá certo aí? Por quê? Porque nós vamos ter grande liberação de acetilcolina e grande recrutamento muscular. O que nós vamos escolher agora? Ó? O que é esse RISE?
que está aqui e está aqui, ó. Como que a gente quer que ele suba? Ah, eu quero que ele leve 1 segundo subindo. Beleza, ele leva 1 segundo subindo. Aí eu quero que ele fique com a perna esticada, ó, que seria o tempo on. Aí eu quero que ele fique 5 segundos com a perna esticada. Perfeito. Como que você quer que ele desça? Aí eu quero que ele desça devagarinho, em 1 segundo, ou eu quero cortar logo a corrente? Vou mostrar o vídeo dele de novo para a gente analisar. Então, nós vamos ver ó, que o dele eu coloquei um tempo zerado, ou mínimo do aparelho, 0,5 segundos. Por quê? Porque aí a perna dele desce de uma vez, eu sei se ele está me ajudando ou não. E o tempo off é o repouso entre uma contração e outra. Tranquilo? Então, quanto tempo de repouso? Então, o que você tinha me perguntado antes, né? Ah, mas como é que eu faço esse padrão de contração? Então, a gente escolhe a corrente, que a gente sabe que ela vai gerar uma boa contração, um bom recrutamento muscular, e nós vamos escolher agora como que ela vai estimular esse músculo. Então, se ela vai subir mais devagar, se ela vai ter um platô ali maior ou não, isso vai ser proporcional ao que você quer fazer. No caso desse jovenzinho, a gente queria tentar recrutar o músculo para que ele adquirisse ou voltasse a adquirir alguma função nesse membro inferior, pensando um dia em poder andar. Mas se o seu objetivo for marcha, você vai ter que mudar o tempo. Então, nós vamos escolher, ó. Aqui foi o fez. Nesse caso, aqui está 50, mas no paciente nós botamos 100 Hz. Escolhemos aqui 180. Tempo de estimulação em minutos, pode colocar aí o que você quer fazer de estímulo. No caso dele, a gente botou 20 minutos. Tempo de subida. Então, quanto tempo? Aqui está 0,5 e está todo 0,5 e quando você liga, ele liga assim. Esse Neurodin aí dessa marca, tá? Então, a gente colocaria, no caso dele, ó, 1 segundo, tempo on 5 segundos, tempo de descida 0,5 segundos, e o tempo off a gente poderia colocar o que seria o ideal. O ideal é que o tempo off seja 3 vezes o tempo on. Então, se on foi 5, o ideal seria 15 de repouso para não fadigar. E o que é assistir? Ó, a forma de estimulação seria sincronizado, por quê? Porque ele está estimulando as duas pernas ao mesmo tempo. Poderia ser recíproco, ia estar aí REC. O que significa o recíproco? Primeiro perna direita, depois perna esquerda. Primeiro perna direita, depois perna esquerda. Tá claro aí? Então, no fez, na corrente russa, nós vamos ter que modular frequência para liberar acetilcolina, comprimento de onda ou tempo do pulso para o recrutamento muscular, rise ou tempo de subida para como a gente quer que a contração comece, on ou tempo de platô, que é o tempo de contração máxima que o nosso paciente vai ficar, decai é o tempo de descida, como que ele vai relaxando essa musculatura, e o tempo off é o repouso entre uma contração dessa e outra. E o modo de estimulação, se vai ser recíproco ou sincronizado, se você quer estimular todos os canais ao mesmo tempo ou um canal de cada vez. Então, sempre que nós formos utilizar fez corrente russa, nós vamos precisar fazer essa modulação completa. Então, vamos voltar no vídeo dele lá agora e tentar descobrir quais são esses parâmetros. Tá certo? Então, frequência, eu já falei. 100 Hz, comprimento de onda de 180 milésimos de segundo.
Agora vamos ver se a gente descobre o tempo de subida, tempo de platô e tempo de descida. Não, apareceu aí? Então, ele está em repouso, ele está tentando ajudar, mas a corrente está fazendo, então está em repouso. Ó, subiu, 1001, então 1 segundo. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Então, em média, 6 segundos de tempo. Aí, no caso, seria 18 para relaxamento, né? Já Isso, que disse que seria 3 vezes o tempo de contração. isso. Isso é o ideal, viu? Ideal. Não é bem o que a gente usa na prática, não. Por quê? Porque se você bota um tempo de 18 segundos, em 1 minuto você faz 3 contações. Entendeu? É muito pouco. Aí, Então, no caso, a pessoa faria, num caso, uns 10 segundos, 12 por aí, né? ou 1 para 1 mesmo. 8 para 8, tá? E depois ele descansa. Mas pode fazer 10 segundos, isso mesmo, exatamente. Então, ele tá ó, com tempo de subida de 1 segundo, tempo de platô máximo aí, quanto que eu falei? 6? Foi? Foi, 6 segundos. E o tempo de descida, ó, 1 segundo para subir, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. E o tempo de descida está zerado. Qual o objetivo Ele disso? só desliga. Isso. Por que que a gente coloca assim, normalmente nos pacientes neurológicos? Para a gente ver se ele está fazendo algum tipo de recrutamento. Porque se a gente bota um tempo de subir, de descida de 1 segundo, ele vai descer nessa mesma velocidade que ele sobe, ó. E quando a gente olha, parece que é ele que está segurando. A gente perde esse parâmetro. Tranquilo aí? Deu certo? Deu uma luz aí, deu uma clareada. Vou mostrar outros padrões que nós podemos usar a eletroestimulação. Aqui, ó, outro paciente, só que ele está fazendo associado ao treino de marcha. Então, esse pequenininho já está melhor. Ele está usando aí no tibial anterior. Só que se a gente olhar, o tempo está diferente, ó. Tempo, contração e relaxe. Então, tempo de subida rápido, 1 segundo, platô 1 segundo e repouso mínimo, o tempo da outra perna, de 1 segundo também, que é o padrão de marcha. Então, nós podemos, mas a frequência pode ser até a mesma que o outro jovenzinho estava usando. Tá certo? Então, nós podemos usar a eletroestimulação de várias formas, com vários objetivos diferentes. Associado, né? Lembrar que é sempre associada à contração muscular. Ela não deve ser usada. Ó, eu, uma paciente que eu atendi, de mão dada com a filha andando, fazendo um treino de marcha. Um aparelho portátil, eu prendi na roupa dela. Então, foi colocado em tibial anterior, porque ela estava com fraqueza, aí, com o pé caído. Então, a eletroestimulação estava assistindo o passo. Por que ela estava andando mais devagar? Porque eu orientei que ela seguisse o aparelho. Então, essa modulação desse aparelho não dava para colocar o mínimo ali, né, que ela precisava para o passo. Então, coloquei mais devagar. O que eu vou fazer aí? Aumentar a intensidade um pouco, porque a intensidade é o quanto o paciente vai aguentar para que ela possa fazer o movimento. Tranquilo? Então, o objetivo é o recrutamento de fibra muscular. Tá certo aí? Então, colocou no tibial anterior, coloquei no pé para trafegar por todo o tibial anterior com uma frequência acima de 20, então a gente botou aí 100 Hz e o comprimento de onda de 180 milésimos de segundo também. Tá certo? Então, nós vamos escolher a frequência para contração, comprimento de onda, recrutamento espacial, tempo de subida, como vai começar a contração, tempo on, tempo de platô, quanto tempo de contração máxima, decai ou tempo de descida, como ele vai relaxando, ó,
para o repouso, e o repouso está relacionado a o quanto ele vai esperar até uma nova contração. Às vezes, a gente precisa colocar uma frequência muito alta e o paciente pode fadigar, e aí a gente aumenta o tempo de repouso. Então, nós temos em vários aparelhos portáteis, mais novos, mais antigos, o que todos os aparelhos têm em comum? A modulação dos mesmos parâmetros. Vai ter que modular frequência, comprimento do pulso, tempo total, tempo de subida, tempo on, tempo de descida, tempo de repouso e o modo de estimulação. Tá certo? Então, sempre nós vamos ver vários modelos. Esse paciente, por exemplo, ele teve um AVC. Então, ele estava com padrão flexor. O objetivo nosso era ganhar essa extensão de punho. A gente modula tudo. Tá certo? Então, deixa eu ver se aparece. Ver se aparece para vocês ele movimentando ou não. Continua parado? Aparece. Então, ó, ele está fazendo a extensão de punho. Então, o ideal também não é como a gente às vezes vê, não, fica aí recebendo a estimulação e não faz o movimento. Tem que fazer. Então, o melhor resultado da eletroestimulação é o paciente realizando ao mesmo tempo que está sendo estimulado. Então, ó, extensão, estica, 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 relaxa, isso. Tranquilo? E você pode dar uma atividade para ele, uma atividade funcional. E, ó, essa jovem é paraplégica, a gente usou com o objetivo de facilitar o controle de tronco. Lembrando que, ó, tem 2 pares de eletrodos, então a gente estimula sempre na linha de tração do músculo. Esse com esse e esse com esse, para que ele trafegue pela musculatura paravertebral para que você consiga a contração que você quer gerar nesse paciente. Tá? Aqui os vídeos que eu tinha passado, né? Então, nosso objetivo vai ser o quê? Aqui um resumo de tudo. Professor, deixa eu te perguntar. Fala aí. O eletroestimulador e a corrente russa é utilizado mais para paciente neurológico, somente? Não todos. Qualquer paciente. Então, tem um paciente ortopédico que teve uma fraqueza porque ficou imobilizado. Você pode usar que ele acelera o ganho de força. Tá? Paciente que teve uma hernia de disco, teve uma fraqueza em membro inferior, perdeu o diâmetro do membro, pode usar que acelera o retorno da função. Então, para todos os pacientes. O paciente neurológico é muito interessante que a gente utilize, por quê? Porque ele não consegue, muitas vezes, fazer, né, o movimento, ter a contração. Então, aí é interessante que ele vai conseguir visualizar a contração. Então, tem um feedback visual interessante e, à medida que ele repete, ele ganha uma nova memória de movimento, tá? Mas pode usar para qualquer paciente, tá? Tá, entendi. E Obrigada. em estética é muito usado também, para aumentar o tônus muscular, né? Para deixar o pessoal lá mais durinho. Então, é porque ele aumenta tônus muscular, só que ele vai precisar dessa estimulação durante um tempo maior. E sempre associada à contração voluntária. Então, ó, fez russa, corrente australiana, a dose. Nós vamos fazer com frequência e comprimento de onda. Então, frequência, contração isolada. Ó,
Frequência baixa, contração isolada. Frequência acima de 20 Hz, contrações de ação sustentadas ou mantidas. Ótimo. E o ideal, né, uma ótima, é 50 Hz, porque ela gera boa contração e pouca fadiga. Mas podemos usar qualquer frequência. Então, os pacientes neurológicos aí que nós vimos, e por que todos são neurológicos? Porque são, né, a maioria do que eu atendo. Eles têm uma frequência maior, por quê? Porque 50 não consegue vencer o peso no membro, não consegue colocar ele em pé. Ó, a faixa de recrutamento que nós temos nos dois aparelhos, a mesma, porém o ideal maior do que 180, porque a gente recruta bem o músculo. Faz um grande recrutamento espacial. Usa o músculo praticamente todo. Tempo, coloquei um tempo médio aqui, tá? 30 minutos. Por quê? Porque ele é uma atividade muscular. Ah, e vai ficar dolorido igual a academia? Vai, porque está gerando contração. Então, escolhemos um padrão de corrente aqui, ó. Agora, vamos ver como que ela ativa o músculo, como que ela vai ser liberada no músculo. Então, o tempo, ó, de subida está diretamente relacionado ao início da contração. Por que está o rise aí? Porque a maioria dos aparelhos vem em inglês, não vem como subida, platô, descida, alguns sim. Tá? Mas bem pouco, a maioria em inglês. Então, contração mantida, lá o platô, tempo on, então a corrente vem aqui, ó, e vai subindo. E depois ela fica em repouso até um novo ciclo desse que nós vamos escolher. Tempo de descida, ó, como que ela vai relaxando a musculatura. Aí eu quero treinar o paciente de sedestação para ortostase. Eu quero tirar ele de sentado e colocar em pé e sentar de novo. Vamos colocar no quadríceps. Pronto, beleza. Como que você quer levantar ele? Ah, eu quero que ele levante devagar. Pronto, eu vou usar 2 segundos para ele levantar. Quanto tempo você quer trabalhar com ele em pé? Ah, eu quero que ele fique em pé 10 segundos para ver se ele consegue equilibrar. Beleza, ótimo. Fica lá 10 segundos em pé. Ah, eu quero que ele sente como? Vai colocar 0 agora? Não, que ele vai cair. Então, a gente coloca não. Quero que ele sente devagarinho como ele subiu. Pronto. 2 segundos, ele vai descer. Ah, eu quero que ele descanse bem, porque eu sei que isso vai fadigar. Aí eu vou colocar 30 segundos de tempo off. Tá certo aí a lógica da aplicação? E aí o tempo off está relacionado a esse relaxamento. Alguns aparelhos têm um disparador manual, tá? Um botão que você aperta que ele gera um novo ciclo. Ele dá um ciclo e o tempo off, ele fica manual. Quando o paciente, você fala, e aí, tá pronto? Vamos outra? Vamos. Você aperta um botão e ele dispara um novo ciclo. Também existe essa opção. Tá claro aí? Tudo na paz? Ficou claro? Deu uma luz?